muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. Nós temos por lema no canal pensai nas coisas do alto. A palavra que vamos discorrer hoje é: Deus se arrependeu ou não? Bem, queridos, este é um dos maiores questionamentos debatidos nos seminários teológicos, entre cristãos, em estudos nas igrejas, em debates. Essa pergunta é um desafio, como nós já temos visto aqui no canal. Além disso, também uma das maiores críticas dos incrédulos e dos céticos que não gostam de estudar a Bíblia Sagrada. No primeiro vídeo desse estudo, buscamos explicar na raiz dessa palavra, na escritura original hebraica e também na linguagem grega, entender um pouquinho da diferença do entendimento da palavra arrependimento para os dias de hoje. Nós vamos, na continuidade desse estudo, entender melhor porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu, registrado lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, e também em Números capítulo 23, versículo 19. Deus se arrependeu ou não? Como conceber a ideia de um Deus tremendo, poderoso, que se arrepende? Afinal, se arrependeu ou não o Criador de ter feito o homem? Esse é o nosso assunto de hoje, na continuidade desse assunto. Então continue ligado. Antes, queridos, quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Logo após a sua inscrição, para nos acompanhar aqui, você ainda pode tocar o sininho para receber novidades no canal, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos e também deixar o seu joinha aí no vídeo, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, como entender a Bíblia quando em um versículo ela diz que Deus se arrependeu e no outro versículo diz que Deus não pode se arrepender? Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso pesou-lhe em seu coração. Se partirmos para o livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, lá está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Queridos, ambos versículos que eu acabei de ler estão na versão bíblica Almeida Corrigida Fiel. Afinal de contas, Deus se arrependeu ou não? Poderia ele fazer algo de errado e depois se arrepender daquilo que fez? Não seria isso uma contradição bíblica? Seriam esses os casos que a gente poderia até arriscar em dizer uma antropopatia ou uma antropomorfia. O que é isso? Antropomorfismo está associado ao conceito de que se dá forma, significado, atribuição de sentimentos de humanos para Deus. A palavra derivada do grego que representa a união desses dois termos é antropo, que é o homem, e patos, que é paixão. Muitos teólogos, acadêmicos, eles costumam explicar essa passagem de Gênesis capítulo 6 através de antropopatia, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Uma breve explicação encontrada no dicionário, ou até mesmo se você quiser dar uma rápida pesquisada aí no Wikipédia sobre antropopatia, você vai encontrar assim: antropopatia é a atribuição de sentimentos humanos a Deus, observando que Deus é espírito e não possui sentimentos iguais aos dos humanos. E essa é uma forma que o homem usa para aproximar dos seus entendimentos em sentimentos ligados a Deus.
Entretanto, queridos, eu particularmente não sou muito familiarizado a esse tipo de explicação. Afinal de contas, segundo a Bíblia Sagrada, nós é que somos a imagem e semelhança de Deus, e não Deus ser a nossa imagem e semelhança. Compreende isso? Então veja, a explicação sobre se Deus se arrependeu ou não, nós precisamos buscar entendimento na raiz original a qual a Bíblia foi escrita, o que significa arrependimento ali na língua original da Bíblia, no hebraico. Aí a gente vai ter, uma clareza melhor para entender esse assunto. A palavra arrependimento, ela tem significado diferentes até mesmo na língua portuguesa. Se você for buscar no português brasileiro, dentro do dicionário, você vai encontrar esse significado aqui, ó. Arrependimento, no nosso dicionário, sentir-se culpado por ter cometido algum erro ou praticado alguma injustiça em alguém. Ainda diz mais lá, lamentar-se por comportamentos, atitudes ou decisões já tomadas, mudar ou mudança de ideia, voltar atrás em alguma decisão. Numa etimologia, a origem da palavra arrepender, do latim, reponitere, que é literalmente provocar a pena. Já no hebraico, a palavra traduzida por arrepender, lá em Gênesis 6, por exemplo, shub, ou nacham, essa palavra tem vários significados extraídos do dicionário Strong, o dicionário de grego mais usado, de grego e hebraico, e nesse dicionário você extrai as seguintes conclusões. Arrependimento, estar sentido, ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer, pesar, arrepender, confortar-te ou ser confortado. E por fim, o dicionário Strong ainda diz assim, uma definição para arrependimento, aliviar-se de algo. Dessa forma, querido, o versículo pode ser traduzido de forma diferente para adequar-se melhor ao contexto e situação o qual ele foi colocado. Portanto, o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, se podemos dizer assim, sofreu uma infelicidade na tradução de muitas Bíblias em português e em outros idiomas também. Pois hoje em dia nós automaticamente assimilamos o significado da palavra arrepender-se como sentir pena por um erro que a gente cometeu, por algo errado que aconteceu. Mas lendo Gênesis capítulo 1, versículo 31, como pode Deus ter se arrependido de ter criado algo muito bom? Já partindo para o contexto do que estamos comentando. A World English Bible, a Bíblia em inglês mundial de Michael Paul Johnson, traduziu mais adequadamente esse versículo. Escute só como ele diz. Yahvé, se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu em seu coração. Yahvé se lamentou que ele havia feito o homem na terra, e isso o afligiu em seu coração. A argumentação mais direta sobre esse assunto, ele nos traz a clareza de colocar aí, nesta palavra, um significado de se entristecer. Já, queridos, em Números capítulo 23, versículos 19 e 20, é usada a mesma palavra hebraica no sentido de voltar atrás com uma decisão já tomada. De acordo com o contexto, vamos ler aqui o contexto novamente. Olha como está escrito lá em Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Ei que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Observe, né, na tradução mais direta de Números, como o assunto é mais claro. Outras versões modernas também foram mais felizes nessa tradução. Vamos ler agora na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Olha como está escrito ali. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha como já está trazendo com mais clareza a tradução vinda do original hebraico. Na nova tradução linguagem de hoje, veja como está escrito. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Então veja que a raiz do original vai sempre direcionar essa questão do arrependimento de Deus como algo que ele pesou no seu coração, denominado uma tristeza naquela ação. Se nós formos, queridos, para a versão fácil de ler, que é uma outra versão da Bíblia Sagrada, está escrito assim: então o Senhor ficou ferido no seu coração e lamentou ter criado o ser humano, né? Ferido de tristeza. Então, amados, Deus não se arrependeu de ter feito algo que era muito bom. Se você fizer algo bom, como pode se arrepender de algo tão bom? Mas antes ele se lamentou pelo homem, lamentou-se, entristeceu-se, pesou em seu coração por sua criação, porque o homem havia se inclinado para o mal. Creio que está dando para você compreender que da raiz do original hebraico para nossa tradução sofre alguns indícios de palavras. E no nosso português a gente entende de uma forma, né, diferente da linguagem original da Bíblia. Aí a gente não pode pegar a nossa linguagem e atribuir para a linguagem original da raiz do hebraico, ou então pegar os nossos sentimentos e atribuir aos sentimentos de Deus, né? Isso não fica de acordo. Existem outros casos na Bíblia Sagrada de que a tradução Deus se arrependeu é inadequada. Por exemplo, Moisés dá uma bronca em Deus, vamos falar assim. O texto se encontra lá em Êxodo capítulo 32, versículo 11 e 14. Diz que depois que o povo pecou contra o Senhor, praticando a idolatria, Moisés estava no monte recebendo os mandamentos. Deus disse que destruiria o povo devido sua inclinação ao mal. E no lugar dos hebreus, feriria também Moisés e a grande nação. Mas parece, queridos, que o Senhor disse isso para experimentar qual seria a atitude do líder deles, né? Do líder que ele havia escolhido para Israel. Estava falando de Moisés. Moisés age da seguinte forma. Veja o que a Bíblia diz, né, da atitude de Moisés. Vamos lá. Olha ali. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo e não fez. Repare, queridos, que Deus ainda não havia feito nada ao povo para que esse pudesse se arrepender do que havia feito. Como é que ele vai se arrepender de algo que ele ainda não fez? No entanto, da forma que o texto foi traduzido, parece que Moisés dá uma bronca em Deus devido a um erro que cometera, mas não é esse o caso.
né? Deus não havia feito nada ainda, apenas havia dito. Nessa situação, o arrepender-se nesse texto significa mudar de decisão. Simplesmente isso. Não está sugerindo que Deus errou na sua ação porque não teve ação. Ele apenas disse. Então o arrepender-se aqui é ele mudar, né, de decisão. A atitude de Deus para com o pecado é sempre a ira, mas a sua atitude para com aqueles que o invocam é sempre a misericórdia. Antes de Moisés orar por Israel, ele estava sobre o juízo de Deus. Porém, a intercessão de Moisés pelo povo de Israel levou a observar a sua misericórdia. Então, ao invés de partir para a ação no que ele tinha dito, através da intercessão do líder, Deus usou de misericórdia. Portanto, o Senhor não mudou. O que mudou foram as circunstâncias. Por isso Deus não seguiu adiante com a sua decisão e destruiu o povo. Por causa de quê? Da intercessão de Moisés. Olha como é interessante a força da oração. Se a gente for ler novamente em outras traduções bíblicas, veremos que elas foram mais felizes nesse caso, né? Como foi o que a gente leu anteriormente. Então, vamos ver em algumas versões esse caso aqui para a gente entender melhor esse assunto que estamos discorrendo. Na versão bíblica Nova Almeida Atualizada está escrito assim: e o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Olha como está claro aqui na versão atualizada. Na versão King James Fiel está escrito assim: então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Mudou de ideia, desistiu, né? Usou de misericórdia. Se partirmos para a versão fácil de ler, que é uma outra versão da Bíblia, diz assim: então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Queridos, agora vamos ver como está escrito esse mesmo texto na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma das versões aí comumente mais lidas, mais estudadas, que está na linguagem de hoje. Diz assim: então o Senhor teve compaixão e não destruiu o seu povo como tinha dito que ia fazer. Então o Senhor teve compaixão, o Senhor mudou de ideia, né? O Senhor desistiu do mal que iria fazer. O Senhor usou de misericórdia porquanto ouviu a intercessão do seu povo em favor de Israel. Então, queridos, casos iguais acontecem na situação descrita também dentro desses dois contextos que nós observamos aí, tanto em Gênesis quanto em Números, nessas traduções lidas, para a gente entender melhor. Mas há um outro exemplo que a gente poderia citar também, como o do profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 9 a 10. Na versão King James Fiel, diz assim: quem pode dizer se Deus voltará a se arrepender e se apartará do furor da sua ira para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras como se desviaram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não o fez. É o que está registrado no livro de Jonas, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Repare, queridos, mais uma vez, que Deus ainda não havia feito o que disse que faria. Portanto, como ele poderia se arrepender de algo que não aconteceu? Por que eu estou explicitando isso aqui? Porque, queridos, nós nos arrependemos de algo que fizemos de errado, pesou na consciência, falhamos ali e a gente se arrepende por aquilo que fez.
mas quando se atribui a Deus, nem ação, ato teve, não aconteceu para que ele pudesse se arrepender. Então essa palavra arrependimento do nosso português cotidiano não se aplica para a tradução da Bíblia original do hebraico a qual foi escrita. É diferente a tradução e o sentido de como o texto foi escrito ali, e não se atribui os nossos sentimentos humanos para a divindade. Aí não tem margem de dúvida, de erro, nós vamos compreender direitinho o que de fato o texto quer dizer. Mais uma vez, a palavra hebraica original, shub, muitas vezes, e mais uma vez aqui, mal traduzida, passa por uma compreensão equivocada do texto bíblico, dando a entender que Deus se arrependeu. Mas não houve isso daí. Outras traduções bíblicas, porém, já fizeram um trabalho mais apurado, né? Extraindo da raiz original para o nosso entendimento. Quer ver? Vamos conferir na nova versão transformadora. Uma outra versão da Bíblia diz assim: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Por que a versão transformadora usou essa palavra, né? Ameaçado. Porque algo que você teve a intenção, mas não teve a ação, né? Algo ameaçado. Algo que não se fez, né? Quis, mas não fez e voltou atrás. Mais uma vez vemos que, assim como no caso da intercessão de Moisés, né, que ele fez pelo povo de Israel em certa ocasião, o Senhor teve misericórdia também dos ninivitas que ouviram a mensagem do profeta Jonas e se arrependeu. Como Deus ouviu a intercessão de Moisés, houve também a intercessão de Jonas. Como explicado antes, Deus não mudou, mas as circunstâncias mudaram, né? Se considerar que o significado de arrepender-se também é voltar atrás com alguma decisão ou mudar de ideias, aí as traduções arcaicas não estariam erradas. Porém, querido, eu penso, os tradutores da Bíblia deveriam ter um cuidado um pouco maior nisso aí. Talvez, de fato, não tenham errado, mas gera um pouco de confusão no texto quando se pega da raiz e traz para nós hoje, na nossa linguagem de hoje, sem pegar a definição originais. Então, um cuidado maior deveria ser gerado aí nessas traduções. No momento, eu não sou especialista em idiomas originais, longe disso, mas uma pessoa que procura estudar um pouco mais e ter um cuidado mais apurado, elaborar meus estudos, minhas pesquisas em traduções, evitar confusões, então me ater um pouquinho ali para não mudar, né, o sentido do que Deus quer nos dizer, do que Deus quis nos dizer através da palavra sagrada, certo? Eu apreciaria muito seu comentário aqui no final do vídeo, para que tanto eu quanto outros ouvintes possamos aprender um pouco mais desse assunto, o que você acha, né? Ajudar-nos, né, nesses comentários aí. É interessante, se você quiser deixar seu comentário aí no vídeo, é muito interessante. Mesmo com tudo isso, a Bíblia não se enfraquece em seu original e ela continua inerrável. Por quê? A raiz original, a língua hebraica na qual ela foi escrita, está ali, corretamente inspirada por Deus. As traduções é que precisam de algumas observações. Ainda que alguns tradutores ao longo do tempo troquem alguns significados, né, não enfraquece a palavra. Muitas vezes nós que extraímos nossas conclusões. Aí é onde mora o perigo. Ou até mesmo que alguns estudiosos tornem fraca a sua interpretação de algum texto, isso não torna um erro da parte de Deus,
né, de Cristo ser conhecido antes da fundação do mundo, por exemplo, conforme em 1 Pedro 1,10, ou se o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ou então ele ter sido feito menor que os anjos, porém com domínio sobre a criação superior, sobre tudo, sobre todos. Né? É como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Como todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, foram criados pelo Verbo eterno e para ele, sendo ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Certo é que no Éden, Cristo criou o homem sua imagem e semelhança, segundo a figura, o Cristo haveria de vir ao mundo. Ao modelar um boneco de barro no Éden, e o Verbo eterno, teofanicamente falando, deu a figura que ele teria quando introduzido no mundo na condição de unigênito de Deus. Então, criando ali no Éden a sua forma futura, a qual viria ao mundo. O primeiro Cristo, Adão. O segundo Cristo, né, que viria, né, na imagem, Adão, na imagem e semelhança do Cristo futuro. Queridos, isso tudo por quê? Para que ele seja primogênito entre muitos irmãos semelhantes a ele. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sendo assim, amados, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Hebreus no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Paulo continua ainda a argumentar lá agora em Coríntios capítulo 15, versículos do 47 a seguir, ele diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os do terreno, terrestres, e qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Bem explicadinho o que Paulo traz para nós. Então, queridos, Deus não se equivocou a criar o homem, tanto que estabeleceu inimizade entre a serpente e a mulher. Então, quando você lê que Deus se arrependeu de ter criado o homem, não é o meu arrependimento, me arrependi de ter feito isso. Não, não é essa a intenção do texto original, né? É voltar atrás numa decisão e não corrigir um erro. O arrependimento para nós é corrigir algo que fizemos de errado. Para Deus é totalmente diferente. Ele é inerrável, Deus não erra, então essa palavra não pode se aplicar a Deus. A criação do homem não foi um equívoco, pois Deus promoveu um novo filho para Adão e Eva, Sete, porque estava substituindo quem? Abel. Sete gerou Enos e desde então se começou a invocar o nome do Senhor. E é o que registra Gênesis capítulo 4, versículo 26. Depois que Enos nasceu, aí começou-se a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Sete foi escolhida por Deus para trazer quem? Cristo, porque Cristo já veio aí da linhagem de Sete, que ele veio ao mundo. Tanto que quando Lameque gerou Noé, vaticinou acerca do filho, dizendo o que está escrito lá em Gênesis capítulo 5, versículo 29, ele diz assim: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando é dito que Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem, a passagem bíblica evidencia através de um contraste o grau da maldade da humanidade sobre a terra em relação à justiça de Noé, que achou graça aos olhos de Deus.
A destruição da humanidade, com exceção de Noé e sua família, se assemelha à destruição das cidades, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, pois tais eventos ocorreram porque tanto a humanidade do período diluviano quanto aos residentes de Sodoma e Gomorra colocavam em perigo a linhagem de Cristo. Presta atenção aqui agora, porque se colocar Sodoma e Gomorra estava colocando em risco a linhagem de Ló, que estava dentro da linhagem de Cristo. Isso também comprometeria a linhagem de Cristo, porque de Sete chegaria Noé, chegaria a Ló, né? Então, o que quero dizer com isso? Que passou pelos descendentes que Ló, que foram gerados através de suas filhas. Você conhece a história de Ló, dali vinha a sequência da linhagem de Cristo. Então, semelhantemente, pessoas que seriam um entrave para a linhagem de Cristo ou foram mortas ou avisadas, mas nenhuma atrapalharia os planos de Deus. Se a humanidade estava se corrompendo e se desviando dos caminhos do Senhor e ela ia querer atrapalhar a linhagem de Cristo, pronto, coloca Noé na arca, sua família, e acaba com isso, né? Aí, se duas cidades pertinentes daquela época estavam atrapalhando a linhagem de Cristo, tira Ló de dentro, queima a cidade. Então, nada atrapalharia a linhagem de Cristo. E essa foi a tentativa desde o Éden até a cruz para atrapalhar o sacrifício de Jesus. É o que Satanás veio durante toda a história querendo atrapalhar e ainda tenta, né? Só que hoje nós sabemos que ele foi derrotado, né? Foi destruído, ele foi derrotado lá na cruz do Calvário. Então, nós ainda batalhamos uma batalha a qual já somos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Porque quando no terceiro dia Jesus ressuscitou, ele calou a boca de Satanás, a boca do inferno, a potestade, os principados, calou-se ali. Jesus vive eternamente e venceu com a morte e nos deu vida eterna. Pronto? Então, fechando aqui nossa lógica de argumentos dentro desse assunto, podemos chegar a uma conclusão bem interessante. A palavra penitência e arrependimento significam em sentido próprio certa dor e detestação da alma por ter cometido um mal ou omitido o bem, com o propósito de agir diferente no futuro. De fato, quando nos arrependemos de alguma coisa, costumamos dizer para nós mesmos: por que fiz isso? Eu queria não ter feito dessa forma. O que expressa nosso desejo de iguais circunstâncias fazer o contrário daquilo que fizemos. Então, essa argumentação não se aplica para Deus. Deus não possa, em sentido próprio, se arrepender de nada por ser onisciente, sumamente sábio. Mostra-nos com clareza vários textos da Sagrada Escritura, dentre os quais nós ainda vamos destacar 3, que são os seguintes. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era bom. Eu não me arrependo de algo bom que eu fiz. Segundo, Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu e não cumpriu? Por acaso falou e não executou? Está aí em Números 23, versículo 19. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 está escrito assim: aquele que é a verdade de Israel não mente, não se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Olha como a Bíblia deixa claro, ele não é homem para se arrepender. Essa palavra arrepender é o que se aplica ao nosso vocabulário hoje, do nosso português conhecido. E se você for na raiz da Bíblia, no hebraico original, essa tradução aqui não é a mesma que se aplica, né, para Deus. Esse arrependimento é o humano que não se aplica para Deus. Logo,
a passagem de Gênesis 6,6 deve ser entendida como no sentido impróprio ou metafórico, como eu havia dito antes. Eu, particularmente, não sou muito familiarizado a esse tipo de explicação, porque, segundo a Bíblia, eu repito, nós é que somos a imagem de Deus e não Deus a nossa, né? Esse antropomorfismo para significar que Deus se aborreceu, se entristeceu, se enraivou, né? Colocando características humanas na divindade. Então, devemos ter cuidado com isso. A saber, deixando de conservá-lo, o que ele não tinha levado a cabo se a maldade humana não tivesse chegado às proporções descritas como a gente leu antes. Então, queridos, como está escrito em Gênesis 6, no versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do coração do homem e que seus pensamentos eram maus, né? Deus ficou triste com isso. Este antropomorfismo é o que coloca forma no Espírito de Deus. Com efeito, a mesma escritura de Deus diz que Deus caminhava no jardim, né? Na viração do dia. Mas se é espírito, Deus não tem forma humana. Caminhar com que pés, né? Se a gente for pensar assim. Enfim, afirma que ele tudo faz com a força do seu braço. Mas se Deus é espírito, ele não tem forma humana, ele não tem braço. Ainda em outros textos vão dizer com suas asas, né? Deus não é anjo para ter asas. Então, queridos, quando diz se arrepende, a gente lhe atribui imperfeições e inconstâncias da nossa vontade, não das características divinas. Aliás, o verbo que se lê no texto grego em Gênesis 6,6, né, auristo, né, indeterminado, que também se pode traduzir por reconsiderou, deliberou, ponderou-se de si, reflexionou, ideias que se aplicam a Deus. Não significam a retratação formal de uma vontade anterior, mas a simples efetivação no tempo do único ato eterno e imutável. Embora condicional com respeito às criaturas, né, da vontade divina, o amor de Deus é tão grande, tão poderoso, que ele entregou seu Filho por amor a nós. Deus se importou ao ponto de descer da sua glória e se colocar na condição de nos falar o seu plano de salvação. Nós não estamos fundamentados em doutrinas humanas, na palavra de homens, estamos debaixo hoje da palavra de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e desceu do céu para nos mostrar esse plano, esse projeto. Então, não estamos embaixo de ideologia, nem de projetos humanos, mas divinos. Existem pessoas que mudam as suas condições, né, as suas perspectivas, os seus atos, se não forem atendidas. Muitas vezes pensamos que Deus irá agir assim com a gente, porém isso não é verdade. Se Deus mudasse como o homem muda, aí não teria mais ninguém vivo nessa terra de meu Deus. Mas Deus não muda, ele é eterno e sempre certo em suas decisões. Pessoas que esfriam na fé porque acham que Deus mudou e se revoltam contra Deus, o erro não está em Deus. Com certeza, esse erro está nessas pessoas. O diabo, o mundo, a carnalidade te enche de uma série de malignidades para que o seu coração se esfrie e que venhamos duvidar do Criador, que venhamos duvidar da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E quando você muda por conta disso, você se desliga das promessas de Deus. Porém, Deus, Ele é poderoso para ser o mesmo sempre e eternamente. Né? Deus sem você, sem a mim, continua sendo Deus. Agora, eu e você sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Ninguém não somos. Nós estamos debaixo da promessa que não muda jamais, porque está no nome de Jesus. Deus não mudou porque você pecou, esfriou por causa de alguma afirmação que você fez negativa a respeito dele ou da palavra dele. Deus não muda por conta disso. Ele continua sendo Deus de amor, que te ama, que espera o teu arrependimento, que espera o teu perdão.
a sua reconciliação. A imutabilidade de Deus te garante, mesmo que você seja infiel, Ele continua sendo fiel. Mesmo que você não o ame, Ele continua te amando, porque o nosso amor requer algo em troca. Deus ama sem exigir nada em troca. Nós amamos por interesse, Deus ama porque Ele é amor. Deus não muda, Deus não mente. Essa é a verdade espiritual da igreja de Cristo Jesus. Por isso, queridos, não adianta mentir para Deus só para manter as suas aparências. Não há nada encoberto diante de Deus que não venha a ser descoberto. Nada escapa dos olhos do Senhor. Ele sonda a mente, sonda o coração. Ele sabe o que se passa na sua cabeça. Ele sabe o que dói no seu coração. Ele sabe de cada passo da sua vida. Por mais que você o negligencie, se afaste dele, Ele te ama e espera o seu arrependimento. Abraão colocou sua mente ancorada na promessa, da mesma forma que a nossa mente também deve estar ancorada na promessa de Cristo. Saibamos, queridos, que Deus é imutável e não se arrepende igual a nós carnais, que só erramos e muitas vezes nem arrependimento chega a nós, de tão natureza horrível que possuímos. Deus é rico em nos abençoar, em nos perdoar, mas nós precisamos olhar, caminhar na direção dele. Que esse Deus tremendo e poderoso continue a te surpreender com a pureza, com o amor, com a misericórdia, com a graça e com a salvação que só Ele tem para nos dar. Deus nunca vai se arrepender de amar você. Que esse Deus maravilhoso te abençoe a você e a sua casa, em o nome de Jesus.